Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar aqui o estudo de mais um livro, né? A gente já fez o estudo aqui do Missal Romano. A gente vai estudar aqui o ritual da confirmação, né? Então, vamos estudar mais esse livro. E o que nós vamos ter nele, né? A primeira parte que nós temos nele, né, depois da sua introdução, é o rito da confirmação dentro da missa. Então, vamos interpretar aqui, né, como é que tudo isso vai funcionar. É interessante sempre lembrar, né, que o ministro ordinário, né, da confirmação é o bispo, certo? Então, por via de regra, né, vai ser o próprio bispo, né, que vai administrar esse sacramento, né? Certo? Porém, ele pode designar algum sacerdote como ministro extraordinário, né, do sacramento da crisma. Então, vamos nessa, né? Antes de mais nada, uma página atrás, né, o que é necessário preparar, né, para o sacramento da confirmação. Então, para administrar a confirmação, é necessário preparar, letra A, as vestes sacras requeridas para a celebração da missa, não só para o bispo, como, se for o caso, para os presbíteros, seus auxiliares, quando a confirmação é conferida na missa concelebrada. Se a missa for celebrada por outro, convém que o ministro da confirmação e os presbíteros associados a ele, na administração do sacramento, participem da missa com as vestes sacras prescritas para a administração da confirmação pluvial. Essas vestes são usadas mesmo quando a confirmação é conferida fora da missa. É necessário preparar também, né, além das vestes sacras, letra B, as cadeiras para o bispo e os presbíteros, seus auxiliares. C, os vasos, né, ou vasos com o santo crisma. D, o pontifical romano ou ritual, nesse caso a gente está olhando o ritual. Letra E, o necessário para a celebração da missa, e se for o caso, para a comunhão sobre duas espécies, quando a confirmação é conferida dentro da missa. E letra F, o necessário para lavar as mãos depois da unção dos confirmandos. Então, é importante pensar todas essas questões, né? Então, a missa em si, né, a organização da missa em si, se for o sacramento da confirmação for dentro da missa, que é a maioria dos casos, certo? E as coisas específicas para a missa do crisma, né, que é os vasos com o santo crisma, o ritual pontifical romano e questão de lavar as mãos após a unção dos confirmandos. Então, vamos começar a estudar esse rito, né, da confirmação dentro da missa. Então, realiza-se a liturgia da palavra conforme as rúbricas, certo? Então, as leituras podem ser tomadas, né, no todo ou em parte da missa do dia ou dos textos propostos no lecionário da missa, que aqui nesse caso é nas páginas 763 até 767, indicado a seguir, nos números 61 a 65. Então, só para poder olhar, já vamos direto para essas partes, só para a gente poder compreender o que está sendo falado. Certo? Então, aqui, do 61, a gente vai ter aqui as leituras bíblicas, né, que podem ser utilizadas na missa. Mas é a missa própria do sacramento da crisma, tá bom? Então, as leituras aqui do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Certo? O Salmo Responsorial, a aclamação ao Evangelho e os Evangelhos. Certo? Então, aqui já vai ter todas essas diversas opções, né, para serem utilizadas, certo? Então, podemos voltar aqui. Então, pode ser utilizado ou a missa do dia. É importante lembrar que tem missas que não podem ser trocadas. Por exemplo, segundo domingo da Páscoa. Vamos supor que no segundo domingo da Páscoa vai ser celebrada o rito da confirmação dentro da missa. Nesse caso, não poderia ser trocado, né, a missa, né, do segundo domingo da Páscoa para ser rezada a missa específica, né, do sacramento da confirmação. Então, seria rezada a missa do segundo domingo da Páscoa e dentro dessa missa do segundo domingo da Páscoa você colocaria o rito da confirmação, tá certo?
Então é importante sempre olhar essa questão. E se for um outro dia, aí pode-se pegar as leituras do dia, né? Que aí acrescentar ou se rezar a missa específica. Então, após o evangelho, o bispo e os presbíteros concelebrantes sentam-se no lugar preparado. Os confirmandos são apresentados pelo pároco ou outro presbítero, ou por um diácono, ou mesmo um catequista, segundo o costume da região, do seguinte modo. Cada confirmando, se for possível, é chamado pelo nome e se aproxima do presbitério. Se forem crianças, serão conduzidas por um dos padrinhos ou um dos pais e permanecerão diante do celebrante. Nesse caso que tenha poucos, né? Poucos confirmandos, né? Então, se forem poucos confirmandos, chama pelo nome e eles se aproximam. E se os confirmandos forem muito numerosos, que normalmente é a maioria dos casos, não serão chamados pelo nome, mas se colocarão em lugar apropriado diante do bispo. É costumeiro também, já antes, né, da celebração iniciar, já estejam no lugar adequado. Nos primeiros bancos, né, da igreja, para que seja simples, né, essa organização da crisma. Então aí, depois do evangelho, então realiza-se essa apresentação dos crismandos. Se forem poucos, pelo nome, se forem muitos, de uma forma geral, mas são apresentados. E aí vem a homilia ou a locução, né? Então o bispo faz uma pequena homilia, explicando as leituras a fim de levar os confirmandos, os pais, os padrinhos e toda a assembleia a uma compreensão mais profunda do sacramento da confirmação. Pode-se usar essas palavras ou outras semelhantes, aqui uma sugestão de parte, né, da homilia do bispo. Terminada a homilia, nós vamos para a próxima parte, que é a renovação das promessas do batismo. Não está aqui no ritual, mas é de costume, né, que se acenda uma vela nessa etapa. Então, se você tiver o responsável por essa organização, né, e se esse momento de acender as velas estiverem previstos, né, é interessante que nesse momento se organize, né, que já tenha se organizado, tenha se ensaiado, tenha se explicado para os confirmandos, né, com o que vai acontecer esse momento. Caso contrário, não for ter a vela, a gente já segue direto para a renovação das promessas do batismo. Então, o bispo ele interroga os confirmandos que estão todos de pé. Então, a parte de renunciar, né, as obras do demônio, o demônio, suas seduções, certo? E a parte de crer, né, de crer em Deus Pai, crer em Jesus Cristo, no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica. Então, tendo feito isso, a renovação das promessas, né, do batismo, então, diante disso, a gente segue para a próxima parte, que é a imposição das mãos. Mas antes disso, só para mostrar aqui, nós temos aqui 1, 2, 3 formas, né, dessa forma de renunciar, né, ao maligno, e apenas uma forma de professar a fé no ritual, tá certo? Isso é interessante para a gente poder saber, beleza? E aí vem para o rito da imposição das mãos, certo? Então, o bispo, tendo junto de si os presbíteros concelebrantes, de pé, com as mãos unidas, diz, voltado para o povo. Então, ele faz essa introdução, né, ao momento da imposição das mãos, e todos rezam um momento de silêncio. O bispo e os presbíteros concelebrantes impõem as mãos sobre todos os confirmandos, mas só ele diz. Então, ele reza sobre todos os confirmandos. Tendo feito esse momento, né, de oração, da imposição das mãos, a gente parte imediatamente logo em seguida para a unção do crisma. Então, o diácono apresenta ao bispo o santo crisma. Cada confirmando se aproxima, ou se for oportuno, o bispo se aproxima de cada um. Colocando a mão direita sobre o ombro do confirmando, a pessoa que o apresentou diz seu nome ao bispo, ou o próprio confirmando o declara. Então é importante ter essa noção. Se tem o diácono, ele fica responsável, mas é importante que ele tenha, né, a possibilidade de levar o crisma ao bispo, né? Se não há diácono, é importante pensar uma segunda forma, né, que a gente possa levar o santo crisma para o bispo, ok? E aí a pessoa se apresenta, né, se organiza, é importante ter organizado esse momento da crisma para não virar uma confusão, principalmente se forem muitos confirmando, ser bem organizado, para que as pessoas possam apresentar ao bispo da melhor forma possível, ok?
Então, o bispo, tendo mergulhado o polegar no crisma, marca confirmando na fronte com o sinal da cruz, dizendo. Então, ele vai dizer o nome da pessoa. Fulano, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E o confirmando responde, amém. O bispo, a paz esteja contigo, e o confirmando e contigo também. Tá certo? Então, esse é o momento, né, da crisma. Que acontece? Tem uma tradição, né, de um leve tapa, às vezes no rosto, durante esse momento a paz esteja contigo, mas não é obrigatório. E é mais para acordar para a vida mesmo, né, mas não é obrigatório. Mas alguns bispos ainda o fazem. Tá certo? 28. Se o bispo for auxiliado por presbíteros na administração do sacramento, todos os vasos do Santo Crisma lhe são apresentados pelo diácono ou pelos ministros, e ele os entrega a cada presbítero que se aproxima. Os confirmandos aproximam-se do bispo ou os presbíteros, ou, se for oportuno, os bispos e os presbíteros se aproximam dos confirmandos, que são ungidos do modo já descrito, né, que a gente já falou. Pode-se cantar durante a unção canto apropriado. Terminada a unção, o bispo e os presbíteros lavam as mãos, por isso que lá no início a gente falou, né, sobre a importância de preparar um momento, ou a questão de lavar as mãos, né, do bispo. É interessante até com água e sabão mesmo, tá certo? Não só uma água só, mas com água e sabão, tá certo? Terminado esse momento a unção do crisma, né, a gente segue para oração dos fiéis, certo? E aqui tem uma sugestão, né, de oração dos fiéis, né, no ritual, que pode ser utilizado, ok? E aí inicia-se a liturgia eucarística. Então, terminada a oração dos fiéis, procede-se à liturgia eucarística conforme o rito da missa, com exceção do seguinte. Então, letra A, omite-se o creio por já ter sido feita a procissão da fé. Então, o creio, né, não é feito nessa missa. B, algum dos confirmandos pode se associar aos que apresentam as oferendas, que eu acho bastante interessante. E letra C, quando se usa a oração eucarística primeira, cano romano, diz-se receber ao Pai próprio. É interessante que agora outras orações eucarísticas também tem, tá? Então é importante ter bem atento, né? Porque o novo missal já tem um pouco mais de opções do que o missal antigo. Então é importante pegar as orações eucarísticas, tem lá no vídeo de oração eucarística. Então, por favor, pegue lá e assista, que no próprio vídeo é possível perceber, né, essas questões extras, tá bom? 32. Os confirmandos adultos, e se for oportuno, seus pais, padrinhos, cônjuges e catequistas podem receber a comunhão sobre 2 espécies. Então tem essa questão também da comunhão de 2 espécies. E aí vem a bênção. No fim da missa, em lugar da bênção de costume, disse a seguinte oração sobre o povo. Então tem aqui a bênção solene, né? Nesse dia tão interessante, e a oração do povo, tá certo? E aí se encerra, né, a missa com o rito da confirmação. Então é basicamente uma missa com algumas coisas a mais, né, com sacramento a mais. Eu vou gravar um segundo vídeo, então, agora, para a gente poder falar sobre o rito da confirmação fora da missa, mas a gente já passou por bastante coisa.